Você já acordou com a sensação de que alguém estava tentando lhe dizer algo importante? Talvez uma mensagem que veio direto dos céus. Pois é, muitas vezes Deus fala conosco enquanto dormimos. Mas será que você consegue reconhecer quando isso acontece? Hoje vamos desvendar os 6 sonhos mais comuns em que Deus se revela e envia mensagens para você. Prepare-se por isso, pois isso pode mudar sua vida. Se inscreva no nosso canal, deixe seu like de gratidão e fique conosco até o final. Sonho com água. Água é um símbolo de vida, pureza e renovação. Se você sonha com água, Deus pode estar tentando te mostrar algo profundo. Dependendo de como a água aparece, calma ou turbulenta, limpa ou suja. Essa visão pode ser um reflexo do seu estado espiritual. Deus pode estar te chamando para um período de renovação espiritual ou te alertando sobre conflitos internos que precisam ser resolvidos. Fique atento a esses detalhes. Sonho com anjos. Sonhar com anjos é uma das maneiras mais diretas de Deus se comunicar com você. Esses seres celestiais vêm para te proteger, guiar ou te confortar. Talvez você esteja passando por um momento difícil e Deus quer que você saiba que não está sozinho. Preste atenção nas mensagens que esses anjos te trazem. Pode ser a resposta que você tanto procura. Sonho com números. Números em sonhos podem parecer algo aleatório, mas quando Deus está envolvido, nada é por acaso. Por exemplo, o número 7 é frequentemente associado à perfeição divina e conclusão espiritual. Se certos números aparecem repetidamente em seus sonhos, Deus pode estar te dando pistas sobre sua jornada ou te chamando para prestar atenção em algum aspecto da sua vida que precisa de alinhamento. Sonho com uma voz. Já sonhou com uma voz te chamando pelo nome? Ou talvez te orientando em alguma situação? Este é um dos sonhos mais misteriosos e impactantes. Deus pode estar falando diretamente com você, te dando instruções claras sobre algo que você deve fazer ou evitar. Ouça com atenção, pois essa pode ser a resposta para as suas orações. Sonho com uma luz brilhante. A luz representa a verdade, a revelação. Quando você sonha com uma luz brilhante, é um sinal de que Deus está trazendo clareza para uma situação. Talvez você esteja confuso, sem saber qual caminho seguir. Deus pode estar te mostrando que a verdade está prestes a ser revelada. Confie na luz, pois ela te guiará para a direção certa. Sonho com cruzamentos ou caminhos. Por fim, sonhar com cruzamentos ou caminhos diferentes pode ser um claro sinal de que você está em um momento de decisão importante. Deus pode estar te mostrando que é hora de escolher um caminho, e Ele está ali para te guiar nessa escolha. Fique atento aos detalhes deste sonho, pois ele pode conter a chave para o seu futuro. Vamos detalhar um pouquinho mais de cada sonho que foi revelado? Sonhar com água é um dos sonhos mais carregados de simbolismo espiritual. A água pode representar a vida, o espírito e a própria presença de Deus. Quando você sonha com águas calmas e cristalinas, a mensagem é de paz, renovação e clareza. É como se Deus estivesse te dizendo que você está no caminho certo, que sua alma está alinhada com o divino. Agora, se as águas estão turvas ou agitadas, o sonho ganha outra intensidade. Deus pode estar te alertando sobre conflitos internos, emoções não resolvidas ou desafios espirituais que você precisa enfrentar. A intensidade desse sonho pode variar desde um leve desconforto até um forte pressentimento de que algo precisa ser resolvido urgentemente. Sonho com os anjos. Sonhar com os anjos é uma das experiências oníricas mais poderosas e impactantes. Os anjos são mensageiros de Deus, e quando aparecem em seus sonhos, a intensidade da revelação é altíssima. Eles podem vir para te proteger, te confortar em momentos de dor, ou para entregar uma mensagem direta de Deus. A presença de um anjo em seu sonho pode ser acompanhada por uma sensação profunda de paz e segurança, como se uma força divina estivesse te envolvendo. Em outros casos, o anjo pode trazer uma mensagem clara,
quase audível, que ressoa em sua mente, mesmo após acordar. Esses sonhos são sinais claros de que Deus está diretamente envolvido em sua vida, te guiando e te protegendo. Os números, por sinal, são sonhos que podem parecer enigmáticos, mas quando Deus fala através deles, cada número carrega um significado profundo. Por exemplo, o número 7, frequentemente visto na Bíblia, simboliza a perfeição e a totalidade de Deus. Se você sonha repetidamente com este número, é um sinal de que Deus está te chamando para uma vida de plenitude espiritual. A intensidade desse sonho varia de acordo com a clareza e a repetição dos números. Quando os números aparecem de forma vivida, em sequência ou em um contexto significativo, é um forte indicativo de que Deus está comunicando algo específico para você. Esses sonhos exigem atenção e discernimento, pois podem conter revelações sobre o seu destino espiritual. O sonho com a voz. Sonhar com a voz é uma experiência misteriosa e muitas vezes assustadora, mas profundamente reveladora. Quando a voz no sonho chama pelo seu nome ou te dá instruções específicas, você pode ter certeza de que Deus está falando diretamente com você. A intensidade deste sonho é sentida no próprio despertar, quando as palavras ditas ecoam na mente, trazendo um senso de urgência ou paz. Dependendo da mensagem, essa voz pode ser suave e reconfortante, ou firme e autoritária, mas sempre carrega uma sabedoria que transcende a compreensão humana. É um momento de conexão direta com o divino, onde Deus se faz presente de forma quase palpável. Sonhar com a luz brilhante. Luz em sonhos é sinônimo de revelação, de clareza divina. Quando você sonha com uma luz brilhante, é como se Deus estivesse iluminando uma parte de sua vida que estava nas sombras. Pode ser uma decisão que você precisa tomar, uma verdade que precisa ser aceita, ou um caminho que você deve seguir. A intensidade desse sonho é marcada pela força da luz. Se ela é suave, indica que a revelação está se aproximando lentamente, preparando o seu espírito. Mas se a luz é intensa, quase ofuscante, é um sinal de que a verdade está sendo revelada de forma urgente e inegável. É uma chamada para despertar, para agir com base na clareza que Deus está te oferecendo. Sonho com cruzamentos ou caminhos. Sonhar com cruzamentos ou caminhos diferentes é um claro indicativo de que você está em um momento de decisão crucial na sua vida. Deus está te mostrando que existem várias direções possíveis e Ele quer que você escolha o caminho certo. A intensidade desse sonho é percebida na complexidade dos caminhos que aparecem. Quanto mais opções e obstáculos você vê, mais urgente é a decisão que precisa ser tomada. Deus está te guiando, mas Ele também está te testando, permitindo que você use seu livre-arbítrio. É um convite para confiar na orientação divina e seguir o caminho que levará ao propósito que Deus tem para você. Esses detalhes adicionam camadas de profundidade e intensidade emocional aos sonhos, reforçando a ideia de que cada um deles é uma mensagem direta e pessoal de Deus para você. Deus se comunica conosco de muitas formas, e uma das maneiras mais misteriosas e poderosas é através dos sonhos. Mas por que Ele escolhe essa via tão enigmática? Vamos explorar em detalhes os propósitos divinos por trás dessa forma de comunicação? Uma das principais razões pelas quais Deus fala conosco através dos sonhos é para revelar verdades que de outra forma poderiam passar despercebidas em nossa vida cotidiana. Os sonhos oferecem uma janela para o nosso subconsciente, onde Deus pode plantar sementes de sabedoria e discernimento. Muitas vezes estamos tão absorvidos pela rotina e pelas preocupações diárias que não conseguimos ouvir a voz de Deus enquanto estamos acordados. Durante o sono, nossa mente está mais aberta e receptiva, permitindo que Deus nos revele profundidades espirituais que não conseguiríamos perceber de outra maneira. Deus também usa os sonhos para nos guiar em momentos de incerteza, quando estamos diante de decisões importantes ou caminhos que precisam ser escolhidos.
Deus pode nos enviar sonhos que nos mostram qual direção tomar. Ele sabe que muitas vezes nos sentimos perdidos ou confusos, e os sonhos podem ser a bússola divina que nos aponta para o rumo certo. Essa orientação pode vir em forma de símbolos, como caminhos cruzados, ou de maneira mais direta, como uma voz que nos fala claramente sobre o que devemos fazer. Os sonhos também podem servir como alertas, um tipo de aviso divino sobre perigos ou desafios iminentes. Deus, em sua infinita misericórdia, muitas vezes nos avisa dos problemas antes que eles aconteçam, dando-nos a chance de nos prepararmos ou evitarmos certas situações. Por exemplo, na Bíblia, José, o pai de Jesus, foi avisado em um sonho para fugir com sua família para o Egito, salvando a vida do menino Jesus da ira de Herodes. Esses sonhos de alerta são uma prova do cuidado de Deus por nós, nos protegendo e guiando em momentos de perigo. Deus também pode usar os sonhos para nos consolar em tempos de aflição. Quando passamos por momentos de dor, perda ou desespero, um sonho enviado por Deus pode trazer paz e esperança. Ele pode nos mostrar que Ele está conosco, que entende nossas dores e que há um propósito maior em tudo que estamos passando. Além disso, os sonhos podem servir como confirmação de algo que Deus já nos revelou de outras formas, reforçando a mensagem e nos dando confiança para seguir em frente. Às vezes, Deus usa os sonhos para nos corrigir ou nos chamar de volta ao caminho certo. Quando estamos desviando dos seus princípios, Ele pode nos enviar sonhos que nos fazem refletir sobre nossas ações e nos conduzem ao arrependimento. Esses sonhos podem ser perturbadores, mas são uma expressão do amor de Deus, que deseja nos ver em comunhão com Ele. Eles nos ajudam a reconhecer nossos erros e nos motivam a buscar a reconciliação e a restauração espiritual. Finalmente, Deus pode usar os sonhos para nos preparar para o que está por vir. Ele conhece o futuro e muitas vezes nos dá vislumbres do que está para acontecer, seja para nos preparar emocionalmente, espiritualmente ou fisicamente. Esses sonhos podem ser proféticos, revelando eventos que ainda estão por vir, ou podem nos preparar para assumir responsabilidades que Ele está prestes a nos confiar. Deus, em sua sabedoria, usa os sonhos para nos moldar e nos capacitar para o cumprimento de seu propósito em nossas vidas. Em resumo, os sonhos são uma ferramenta divina poderosa, usada por Deus, para nos comunicar revelações profundas, nos guiar e nos proteger, nos consolar, nos corrigir e nos preparar para o futuro. Eles são um canal de comunicação íntimo e pessoal, onde o Criador se aproxima de nós, seus filhos, para nos conduzir em amor e sabedoria. Por isso, é importante prestar atenção aos nossos sonhos, buscar discernimento e entender que muitas vezes Deus está falando conosco enquanto dormimos. A Bíblia aborda os sonhos de maneira profunda e multifacetada, reconhecendo-os como uma forma importante de comunicação divina. Desde o Antigo até o Novo Testamento, os sonhos desempenham papéis cruciais na revelação da vontade de Deus, na orientação de seu povo e na realização de profecias. Vamos explorar em detalhes o que a Bíblia diz sobre os sonhos e sua importância num contexto espiritual. Ao longo da Bíblia, os sonhos são frequentemente usados por Deus para revelar seu plano e propósito. Um dos exemplos mais conhecidos é o de Jacó, o filho de Jacó que teve sonhos proféticos que previram seu futuro e a salvação de sua família durante a fome. Gênesis 37. Seus sonhos, que mostravam seus irmãos se curvando diante dele, foram interpretações do que estava por vir e acabaram se cumprindo anos depois. Outro exemplo é o do rei Nabucodonosor, que sonhou com uma estátua de diferentes materiais, simbolizando reinos futuros, Daniel 2. Esse sonho, interpretado por Daniel, foi uma revelação de Deus sobre o destino das nações e o estabelecimento do reino eterno.
A Bíblia também mostra que Deus usa os sonhos para dar orientação específica a indivíduos em momentos críticos. Um exemplo claro disso é o sonho que José, o esposo de Maria, teve em que um anjo do Senhor lhe disse para fugir para o Egito com Maria e o menino Jesus, para escapar da ira de Herodes, Mateus 2,13. Aqui o sonho serviu como uma instrução divina que salvou a vida de Jesus. Outro caso de orientação por meio de sonhos é encontrado em Gênesis 31, onde Deus fala a Jacó em um sonho, instruindo-o a voltar para a terra de seus pais. Esse tipo de orientação em sonhos é uma manifestação do cuidado de Deus com seu povo, mostrando-lhes o caminho que deve seguir. Muitas vezes os sonhos na Bíblia servem como alertas ou avisos sobre eventos futuros, especialmente aqueles que envolvem perigo ou julgamento. No Antigo Testamento, Faraó teve 2 sonhos perturbadores, que José interpretou como uma advertência de Deus sobre 7 anos de abundância, seguido por 7 anos de fome. Gênesis 41. Graças à interpretação de José, o Egito foi capaz de se preparar e sobreviver ao período de escassez. Esses sonhos de aviso são uma forma de Deus proteger seu povo e prepará-los para o que está por vir, mostrando sua soberania sobre o futuro. A Bíblia também relata sonhos em que Deus corrige ou repreende indivíduos. Um exemplo disso é o sonho de Abimeleque, rei de Gerar, que tomou Sara, esposa de Abraão, para si, pensando que ela era apenas sua irmã. Deus apareceu a Abimeleque em um sonho e o alertou que Sara era de fato a esposa de Abraão e que ele estava em perigo de cometer um grave pecado. Gênesis 20. Abimeleque, após esse sonho, devolveu Sara a Abraão e evitou a ira de Deus. Esse tipo de sonho serve como uma repreensão divina, guiando as pessoas de volta ao caminho certo e evitando o pecado. Os sonhos na Bíblia são frequentemente usados como versículos de profecia. O profeta Daniel, por exemplo, teve vários sonhos e visões que continham revelações sobre o futuro de Israel e das nações. Daniel 7,12. Esses sonhos proféticos eram muitas vezes simbólicos e exigiam interpretação, mas sempre apontavam para eventos futuros que se cumpririam no tempo de Deus. Joel 2,28 também profetiza um tempo em que Deus derramaria seu espírito sobre toda a carne, e os filhos e filhas teriam visões, os idosos teriam sonhos, e isso seria um sinal de proximidade do dia do Senhor. Essa passagem mostra que os sonhos continuarão a ser uma forma de Deus revelar seu plano nos últimos dias. A Bíblia também alerta sobre a necessidade de discernimento em relação aos sonhos. Nem todos os sonhos são de origem divina. Alguns podem ser apenas produtos da mente humana ou até mesmo enganos do inimigo. Em Jeremias 23, 25, 32, Deus adverte sobre falsos profetas que alegam ter sonhos de Deus, mas que na verdade estão mentindo e enganando o povo. Isso nos ensina que nem todos os sonhos devem ser aceitos cegamente como mensagens de Deus. Devemos buscar discernimento e confirmação através da oração, da palavra de Deus e do conselho sábio antes de agir com base em um sonho. Os sonhos na Bíblia são reconhecidos como uma forma poderosa de comunicação entre Deus e a humanidade. Eles servem para revelar planos divinos, orientar em tempos de incerteza, avisar sobre perigos futuros, corrigir erros e profetizar sobre o que está por vir. No entanto, a Bíblia também nos ensina a discernir cuidadosamente a origem dos sonhos, reconhecendo que nem todos são de Deus. Ao compreender o papel dos sonhos nas Escrituras, podemos apreciar melhor como Deus continua a falar conosco, muitas vezes durante nosso tempo de descanso, transmitindo mensagens que têm o poder de transformar vidas. A Bíblia nos oferece um vasto panorama sobre o papel dos sonhos, como meio de comunicação entre Deus e a humanidade. Desde os relatos do Antigo Testamento até as profecias do Novo Testamento, vemos como Deus utiliza os sonhos para revelar sua vontade, guiar seus servos
proteger seu povo, corrigir erros e preparar-nos para o futuro. Sonhos como os de José, Daniel e outros grandes personagens bíblicos nos mostram que, por meio dessa forma de comunicação, Deus não apenas revela mistérios profundos, mas também interage de maneira íntima e pessoal com cada indivíduo, moldando suas vidas de acordo com seus planos soberanos. Além disso, os sonhos servem como lembretes da presença constante de Deus em nossas vidas, mesmo quando estamos inconscientes. Eles mostram que Deus está sempre ativo, cuidando de seus filhos, guiando-os em suas jornadas e preparando-os para os desafios que estão por vir. Porém, a Bíblia também nos ensina que nem todos os sonhos são divinos e por isso é fundamental buscar discernimento e confirmação na palavra de Deus e na oração, garantindo que a interpretação e a aplicação de qualquer sonho estejam alinhados com a vontade de Deus. Concluindo, os sonhos são uma ferramenta divina, poderosa, que Deus usa para se comunicar conosco, oferecendo revelações diretas, proteção e correção. Ele nos conecta ao sobrenatural, lembrando-nos de que estamos sob os cuidados de um Deus amoroso e soberano, que deseja guiar nossos passos e nos preparar para o cumprimento de seu propósito. Ao valorizarmos e discernirmos esses sonhos, podemos experimentar uma dimensão mais profunda de nossa caminhada espiritual, confiando que mesmo em nossos momentos de sono, Deus continua a trabalhar em nossas vidas. Sonhos, muito mais do que apenas imagens e sensações, são mensagens divinas que nos guiam, protegem e revelam o que está por vir. Se você tem tido esses sonhos, não os ignore. Deus pode estar tentando falar com você. E se você ainda não teve, esteja preparado, pois quando o momento certo chegar, você saberá. Até a próxima, que Deus continue te abençoando enquanto você dorme. Se inscreva no nosso canal. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir, compartilhar e nos conte nos comentários, você já teve algum desses sonhos? Como foi sua experiência? Estamos ansiosos para ouvir a sua história. Deus te abençoe.